E hoje em dia a gente só encontra ódio ali. Então, por isso Tá que na não, moda. não é muito bom estar lá. Não, o Por que ódio. tá na moda? Ah, tá na moda porque você é diferente, todo mundo quer ser bonzinho, politicamente correto. Eu não. Eu não sou politicamente correto, eu tenho preconceitos, tenho discriminações, odeio. Hum, Porque aí eu vou chamar atenção sobre mim. Porque o politicamente correto está defasado, né? Ninguém mais se interessa, é um chato, né? E de repente, se eu sou o oposto disso, as pessoas vão me ver. O que que nós queremos? Visibilidade. Pra Porque eu, quê? Pra quê, monja? porque me sinto invisível. Numa multidão eu não sou ninguém, não sou nada. E de repente na rede social também não sou ninguém. Mas se eu falar uma coisa bem absurda, eles vão me reconhecer. Eu existo. Essa falta de sensação de existência. Isso, por isso que a gente fala, qual é o sentido da existência? Interessante. Eu preciso ser visto, preciso ser reconhecido, preciso que olhem para mim, que gostem ou não gostem de mim, tanto faz, mas que me vejam, porque senão eu não existo. Mas, tá, eu entendo e até concordo. É uma análise interessante. Mas eu fico pensando, porque, ó, o meu trabalho, quando ele tem sucesso, ele automaticamente me torna famoso nas redes sociais. E eu costumo dizer que não é que eu não gosto do contato com as pessoas, na verdade, elas que me dão força muitas vezes, sabe? Sim. Encontrá-las e tirar uma foto e uma palavra e gravar um vídeo e tal, um abraço. Tá ali a materialização do meu sucesso. Mas, por outro lado, muitas vezes eu só queria ser um invisível. É engraçado isso, né? Porque a gente acha que o que a gente quer no fim das contas, não é exatamente o que a gente queria. Eu descobri isso porque, assim, eu venho de uma origem bem humilde e, assim, eu achava que o objetivo da minha vida era conseguir grana. Aí teve uma fase que eu consegui grana, mas foi a pior fase da minha vida. Foi uma fase que eu estava profundamente deprimido, sabe? Porque perdeu o propósito da minha vida, sabe? E é interessante ver como o que a gente acha que a gente quer pode não ser o que a gente quer de verdade, né? O eu ideal é uma coisa assim, né? Na hora que eu alcanço o meu objetivo, ele não tem mais sentido. Por isso que a gente está sempre Procurando. procurando. E essa é a diversão da vida. E é por isso que eu peguei para mim o seguinte: agora eu vou setar uns objetivos bem absurdos, bem longe, porque eu quero curtir o caminho até lá, É isso aí. né? Isso é uma coisa que a minha superiora dizia. É. Aprecie cada passo do caminho. Não tenha pressa de chegar. Pode ter urgência, né, que é diferente, mas não é pressa. Aprecie o que está acontecendo agora, onde você está, de que maneira está. Em vez de onde eu vou chegar, não, eu chego lá. E se não chegar também não tem importância. Não tem importância. Porque eu curti o caminho, né? Uma vez me chamaram para o Rio de Janeiro, o YouTube tinha aberto um espaço lá O no YouTube Rio de... Space. Isso. E tinham vários jovens aqui da América do Sul, do México, etc., e era para eu conversar com eles. E alguns deles tomavam muitos remédios para não dormir e perdiam seguidor e vou morrer porque perdi o seguidor, Aham. muita aflição, muita ansiedade. E um deles disse para mim, eu tenho 8 milhões de seguidores, naquela época era bastante isso. É bastante É, isso, ainda pelo é, amor né? de Deus. Ainda é bastante, né? Diz, eu tenho 8 milhões de seguidores, todo mundo quer ser como eu sou, e tem um vazio tão grande aqui dentro, monge, o que que eu faço? O que a gente faz, monge? Que as pessoas queiram ser quem elas são. Essa é a diferença. Fazer com que as pessoas sejam quem são e apreciar quem são, gostar de si, do jeito que é e que é um movimento de transformação, não é fixo. Gostar de si mesmo e desenvolver as suas potencialidades. Não vou copiar você. Eu posso vir aqui e falar assim, puxa, você tem tanto sucesso com o Flow, eu vou fazer um programa igualzinho agora. Nossa, eu quero uma mesa igual a dele. Né? Não vai dar certo. Eu não Alguns sou dão. você. Não, mas eu não sou você. Eu posso fazer alguma coisa parecida, semelhante, mas nunca será a mesma coisa. Mas se eu vou fazer aquilo que para mim eu sinto e que realmente é meu e vem de dentro, ele vai dar certo. Esse programa que a gente começou de fazer IAD e gravações, começou quando o meu bisneto nasceu. Ele nasceu em casa. E o marido da minha neta, que não era marido na época, estavam juntos e o bebê nasceu, ele começou a descer para ouvir minhas palestras. Eu fazia uma palestra para 20, 30, 50 pessoas. Quando tinha 80, era um monte, assim, né? E ele falou assim, posso pôr no YouTube? Eu falei, ponha. E começou a bombar.
Falei, nossa, o que foi isso? Nós não tivemos uma intenção. Ninguém pensou, nós vamos ficar ricos, nós vamos conseguir seguidores. Não, começou a bombar. E a gente falou, nossa, quantas pessoas precisam, estão à procura desse sentido existencial e de viver bem. E sabe que sobre esse cara que você falou aí dos 8 milhões de inscritos e tal, talvez seja eu não conheço nenhum, tá bom, talvez eu conheça um ou dois pessoas que trabalham com internet que sejam saudáveis mentalmente. Eu não me considero um cara saudável mentalmente. A gente está sempre muito aflito, a gente está sempre muito desesperado e ir atrás do próximo passo e tal. A gente meio que, às vezes, se perde em algo que não somos nós mesmos. E eu passei por isso. Lembra que eu te falei que quando eu alcancei, assim, eu achava que eu precisava ter grana e tal? Ali, eu acho que o que me deixava mais depressivo, o que me deixava depressivo de uma forma geral, era o fato de eu não poder, eu não era, apesar de eu ser uma fração de eu mesmo, não era eu mesmo o tempo inteiro, sabe? E sabe que esse programa aqui me salvou desse sentimento, porque assim, aqui eu posso ter uma conversa com a senhora, assim, mais eu mesmo que eu consigo, sabe? E ser eu mesmo foi o que me salvou. Pois então. Isso é interessante, porque a gente vê muita gente que trabalha nesse meio que eles precisam parecer felizes o tempo inteiro, que eles precisam criar um personagem de si mesmos, às vezes, para passar um certo sentimento e tal, porque é isso que não teve ninguém ainda que se aposentou dessa carreira para poder dizer como é que é, sabe? Como é a aposentadoria, né? Pois é, como é que é o caminho até lá? A gente está todo mundo procurando esse caminho, sabe? Estão construindo, que bonito. Tá todo mundo construindo isso, na verdade. Mas você veja que coisa bonita que aconteceu com você. Comigo foi incrível. Encontrar o seu eu verdadeiro, isso é o caminho do Zen. Eu não assim, eu nem sei. Satori, despertar, mesameiro, Kensho, são várias palavras que significa isso, ver a sua própria natureza. E às vezes a gente tem que passar por grande dor, sofrimento, angústia, senão não chega lá. Ela não cai do céu, não. A gente tem que ir atrás. E vou atrás pensando, eu quero isso, né? Quero dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser muito feliz. Aí você tem o dinheiro e fala, espera, não era isso. O que é então? Aonde está isso? O dinheiro ajuda, mas ele pode ser um obstáculo também. Havia um homem que ele achava que o dinheiro dele era o grande problema, né? Então ele queria ser monge e tal, e falou, o que você vai fazer com a sua fortuna? Eu vou jogar no mar, mas no mar tem tanta gente pobre precisando que você não investe. Não, eu não vou dar um problema para eles. E jogou tudo fora. A pessoa fala, cara, isso não foi muito inteligente, né? Você podia ter construído tantas coisas e jogou fora porque era um problema, né? Bom, pra mim, assim, eu nem diria que eu encontrei o meu eu verdadeiro, mas eu sinto que eu fiquei mais próximo dele, sabe? Assim, poder receber a senhora aqui, por exemplo, com a camisa do Flamengo e um chinelo, pra mim é uma conquista. Esse é um pedacinho assim, ó. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Que vai jogar daqui a pouco, inclusive. Nós vamos ganhar, se Deus quiser, aí do Corinthians e tal. É isso aí. Mas, pô, ele é corintiano. Ele já não gostou. O Corinthians jogou muito tempo lá no Pacaembu, sabe? Então eu acabei dizendo que eu era meio corintiana, porque aquele povo maravilhoso que ia lá, né? Aos poucos foram tirando as barraquinhas, foi acabando a festa. Foram para a Zona Leste. E foram embora. E o estádio do Pacaembu ficou vazio. Vazio do Corinthians. Onde você fica é para lá, não é? No Pacaembu. É quase em frente à praça do estádio, Então, desde criancinha lá, muito acostumada com os jogos. Antigamente eles vendiam laranja. Lembra que você não deve ter visto, eles descascavam laranja numa maquininha que saiu uma capinha bem fininha dela. Ela ficava toda redondinha assim. A casca da laranja saía numa maquininha, sabe? Que cortava fininha, aquela que depois cortava no meio e chupava. E vendia amendoim, era só o que vendia na praça do estádio. Entendi. Amendoim e laranja. O tempo foi passando. O que aconteceu na tua vida para você ir procurar lá em Los Angeles uma cultura completamente diferente da que você foi criada? Tem uma história bem comprida daí, né? Eu posso dizer que por volta dos 11 anos eu comecei a questionar tudo. Minha mãe, meu pai, minha família, a igreja. 11 anos? Com 11 anos começou. Minha mãe Precoce. Hã? Precoce, porque com 11 anos, pelo menos hoje em dia,
As pessoas não estão muito Minha mãe prestando era atenção poetisa e declamava. Aham. E ela declamava muitas poesias existenciais. Então, desde pequenininho, eu comecei a ouvir coisas. Por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu decorei 2 poesias, que eu me lembro agora. Uma delas chamava O Moleque Bacurau, que contava a história de um menino negro que não, os branquinhos não brincavam com ele, ele era muito pobre e ele morre tuberculoso. Então, com 6 anos, Caraca, você que coisa decora. triste. Pois é, mas com 6 anos você decora isso, você já começa a pensar que tem diferenças sociais e que tem discriminação e preconceito. Aham. E começa a trabalhar isso. E minha mãe trabalhava isso na gente, né? Uma vez eu tive um namoradinho, as minhas amigas disseram, mas ele é judeu. Eu falei, o que é isso? Eu falei, mãe, que história é essa de ser judeu? E ela me deu o diário de Anne Frank para ler. Então, eram coisas assim, né? O outro chamava o Crime de Hoje. Era um lourinho de olho azul que vendia jornal nas esquinas. Ele não sabia ler. Mas ele gritava, o crime de hoje, o crime de hoje. O criminoso era o pai dele. E ele não sabia, porque ele não sabia ler. Então, eram coisas assim que marcam muito a gente nessas questões. Quem sou eu? Por que tem crianças que não sabem ler? Por que tem crianças que são excluídas, que não têm direito a comprar um docinho, né? Você começa a pensar nisso. Com 11 anos, eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mãe, eu fiquei muito brava com ela, e eu gostava muito dela. Eu disse assim, mãe, como é que a gente odeia a pessoa que a gente mais ama, hein, mãe? Que história é essa? Por que eu estou com tanta raiva de você? E aí a gente teve uma conversa meio longa. Eu comecei a ler, eu lia muito, desde os 9 anos comecei a ler tudo que tinha em casa. E comecei a procurar. E nessas procuras e nessas leituras, as inquietações continuaram acesas, né? E tu não conseguia identificá-las ou conseguia? Não, o que é isso? O que é que nós estamos fazendo aqui? E tinha toda uma questão que minha mãe sempre dizia, minha mãe se separou do meu pai e ela foi excluída socialmente, porque naquela época, divórcio, né, desquite, não tinha divórcio, sim, né? sim. Então, o grupo social que ela pertencia, ele continuou no grupo com a sua nova esposa e ela ficou de lado, inclusive com as primas, com tudo. E ela dizia assim, esse mundo é muito ingrato para as mulheres. Aos homens tudo é permitido e às mulheres nada. Se tiver qualquer namorado, qualquer coisa, é uma prostituta, não presta, né? Então, a gente viveu, ia para um colégio de freira, ela que nos expôs no colégio de freira, e não podia contar que eram separados os pais, porque só aceitavam crianças internas se os pais fossem separados. Então, a gente viveu uma época de discriminações e preconceitos que acontecia na minha casa, que estava à minha volta, e eu comecei a questionar também minha mãe. Tu conseguia perceber tudo isso? Percebi, a gente percebe. A questão é que a gente não dá muita valor ao que a criança está vendo e percebendo. E a criança percebe com mais clareza que adultos. Você nem precisa dizer nem apontar. É um suspiro que você faz. Que a criança percebe, pai gostou, pai não gostou. E aquilo fica impregnado. Por que ele gostou, não gostou? Eu lembro que tinha umas matilhas de cães na rua, lá no estádio. Eu trazia tudo para dentro de casa, abria a geladeira e dava toda a carne que tinha. Minha mãe chegava, não podia entrar com aqueles monte de cachorro da rua latindo para ela. Brava. Ficava brava, mas não tinha jeito. E eram coisas assim que a gente vai vivenciando e questionando. Por exemplo, tinha uma senhora que ela disse que ela tinha 8 crianças que ela cuidava. Ela vinha fazer faxina de vez em quando. E ela disse, não, eu tinha 5 filhos, mas quem tem 5 pega mais 3, né? Falei, nossa, que bonito. E minha mãe só tinha nós 2, eu e minha irmã. Então, você começa a comparar o que está acontecendo. Essa senhora também, na hora dela ir embora, eu abri a geladeira e falei, isso aqui é para suas crianças, já que a senhora tem tanta criança, né? Entendi. E a gente vai percebendo que tem dor, tem sofrimento, tem desigualdade. E eram pessoas que ficavam, às vezes, mais tempo comigo do que minha mãe, que trabalhava, saía cedo, né?